E aí, galera, a gente está aqui hoje com o Conversando em Rede, o retorno do Conversando em Rede, depois de alguns meses aí de paralisação e novo formato. Estamos aqui em formato de podcast e hoje a gente está recebendo o professor Maracajaro Puri, de Economia da UF, o João Vitor, que é professor de violão aqui na CIRD e é pesquisador no campo de linguagem e musical indígena também. E temos aqui a Neilda, que é gerente de promoção da igualdade racial aqui na CIRD e também coordenadora do Movimento Negro Unificado aqui de Campos do Goytacazes e vai contribuir com a gente com a formação que ela tem em letras. E a gente vai trazer hoje o tema Povos Originários do Brasil e vamos trazer um pouco da entrada do Krenak na Academia Brasileira de Letras. E vamos que vamos, seguindo aqui a apresentação da galera, abra o microfone aí para João. Olá pessoal, me chamo João Vitor, como o Douglas falou, sou professor aqui da subsecretaria. Também agradecer o convite para estar aqui no Conversando em Rede, né? Primeira vez que eu estou aqui, muito feliz. É que muitas vezes a gente está ali atrás das câmeras, mas agora a gente está aqui sentado, podendo discutir um pouquinho do que a gente conhece, do que a gente pesquisa. Eu sou aluno do Instituto Federal Fluminense Campus Guarulhos, sou do curso de licenciatura em música e também atuo como pesquisador. O nome da pesquisa é Música Indígenas ao redor de Campos do Goytacazes e seu ensino. E a gente viu algo em comum, né, para estar aqui hoje discutindo esse tema importante. E é isso. Vai lá, professor, segue aí. Você quer falar primeiro? Posso então? Então, olá a todos também, Maitei, para fazer uma saudação em Guarani, então Xuté, na língua Puri, no idioma Puri. Para mim, bem, é uma honra estar aqui, mas essa é a fase da gente se apresentar, né? Eu sou da roça e, enfim, não sou exatamente, cresci sem ter exatamente me sentido no direito de me colocar como indígena, mas sempre estava associado a esse lugar durante muito tempo e estou numa história recente de estudar muito profundamente. Vou ser fluente em Guarani e isso me traz para essa temática. E aí tem esse contato com o Puri, me descubro Puri já na vida adulta, já vai ser um dos tópicos da nossa conversa. Tenho minha deformação, quer dizer, minha formação toda em economia. Enfim, sou professor do curso de economia aqui da UF, em Campos dos Goytacazes, e estou estudando esses temas e estou aqui para trocar ideia com vocês. Vai lá, Neilda. Olá pessoal, boa tarde, boa noite, né, para quem está assistindo em vários horários, e bom dia. Eu me chamo Neilda da Cunha Alves, né, como o Douglas já me apresentou. Eu sou assistente social há mais de 30 anos e depois me aventurei pelo curso de letras. Eu falo me aventurei, mas não no sentido de desdenhar, né, desse curso, pelo contrário, é uma das minhas queridas, era uma das minhas opções no período acadêmico, mas eu fiz serviço social, também é minha paixão, e o curso de letra eu terminei recentemente, 2018, fiz no IFE, e eu fico muito grata, né, pelo convite, por estar aqui, até porque eu discuti um pouco, né, no meu TCC de letras, eu falei sobre a linguagem campista, com influência africana, e necessariamente você não pode falar da formação da sociedade campista sem falar dos indígenas que aqui estiveram e foram dizimados muito rapidamente. E além disso, eu sou gerente aqui na Subsecretaria de Igualdade Racial, atuo na gerência de promoção e defesa da igualdade racial, direitos humanos e cidadania. E vamos, né, nessa tomada aí para falar um pouco dos povos originários. Muito obrigada. É isso, a gente vai começar. Eu queria que você, Neilda, apresentasse para a gente um pouquinho do que você trouxe da Academia Brasileira de Letras sobre a importância dessa associação, dessa academia, né? Não é uma associação. E essa semana a gente teve a entrada do Alto Krenak, que foi o primeiro indígena a acessar esse espaço. E queria que você trouxesse aí pra gente alguma coisa que você pensou aí sobre a Academia Brasileira de Letras, que você acha que seja válido de contribuir para a nossa discussão. Ok. Então, a Academia Brasileira de Letras é um campo onde
vários escritores, né, acabam assumindo uma cadeira pelo seu destaque, né, no cenário nacional. O primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras foi Machado de Assis, né? Ele foi uma referência e é até hoje, né? Eu tive o prazer de visitar a Academia Brasileira de Letras no meu curso de letras, né, no IFE, e eu fiquei encantada. É um lugar bacana de se visitar. Eu aconselho a vocês a visitarem a Academia Brasileira de Letras. E nesse contexto, eu queria até fazer um destaque, que até hoje são mais de 120 anos de academia e nós só tivemos 3 negros ocupando uma cadeira, que foi o Machado de Assis, o Proença Filho e, mais recentemente, o Gilberto Gil. E para nós é uma tristeza, né? E mais triste ainda é saber que agora, depois de mais de 120 anos, um indígena disputou e conseguiu assumir a cadeira número 5, que já foi da Raquel de Queiroz. E esse indígena, né, acaba representando muito bem os povos originários. A eleição foi em outubro de 2023 e agora no dia 5 ele tomou posse. E aí eu trouxe um pouco do perfil desse novo acadêmico, né, da cadeira número 5 da Academia Brasileira de Letras. O Ailton Krenak, ele tomou posse, né, como eu falei, no dia 5 de abril. Foi até legal, porque no dia 19, amanhã, comemora-se o Dia dos Povos Originários. Ele é um ambientalista, filósofo, poeta, escritor, ativista indígena, né? Ele briga bastante pela ascensão do índio no Brasil, né? Do indígena. É natural de Itabirinha, na região do Vale do Rio Doce, em Minas. Ele é uma área que é bastante afetada pela atividade mineradora, né? Bastante explorada ali e acaba influenciando na vida do indígena daquela região ali. O Rio Doce está morto, né? Que teve a barragem, acidente da barragem da Samarco, né? E aquela tragédia toda e destruiu o Rio Doce. Ali. Sim, então. Afetou diretamente o povo dele. A natureza, né, acaba sendo afetada e os indígenas vão nessa leva aí, né, de enfrentamento. Então, aos 17 anos, ele foi morar com a família no Paraná, onde tornou-se jornalista, e desde 1980 ele se dedica às causas indígenas, tendo participado da fundação da União das Nações Indígenas e da Aliança dos Povos da Floresta. Ele atuou para a aprovação da ementa constitucional referente aos direitos dos povos originários. Em 87, durante um discurso na Assembleia Nacional Constituinte, resultou na promulgação da atual Constituição. Pintou o rosto com tinta preta de genipapo em protesto ao retrocesso dos direitos indígenas. Ele já publicou alguns livros, né? Inclusive a gente... Aqui tem umzinho aqui. A gente trouxe um aí, né? E é isso. É importante demais essa cadeira, né? Ainda bem que ele conseguiu, foi muito bem votado, 23 votos. E é uma referência, né? A importância dessa cadeira na literatura brasileira, né? A gente tem que destacar porque o indígena, ele é o primeiro habitante do nosso país. E a cada tempo que passa, ele é cada vez mais exterminado. É isso. E agora a gente vai trazer um pedacinho do discurso do Krenak, né, no discurso de posse dele na academia. E vamos assistir um trechinho aqui do discurso do Krenak, que foi um discurso longo, de mais de 1 hora. A língua portuguesa aportou aqui, prosperou aqui e quase que tomou conta de tudo. De norte a sul, muitos estrangeiros ficam incomodados, ficam admirados que a gente tem uma língua brasileira que deriva do português e que chegou no Amapá, que chegou nas aldeias
o Apixana, do povo da nossa querida Joênia, e chegou também do povo Yanomami, sim, em Roraima. Mas eu também mencionei o Amapá porque eu sei que o português chegou até aquelas beiradas, aquelas bordas do território brasileiro, já com as Guianas, com aqueles nossos vizinhos do lado de lá. O português se espalhou por essa terra como uma planta, como esses bordados da nossa roupa, uma planta totalmente adaptada. E criou variedades também de português. Um gaúcho não fala português da terra do Fabiano Piúba, lá no Ceará, lá no seu Ceará. Falam um outro português. Eu posso dizer que nós temos aqui uma significativa presença de povos indígenas de 4 ou 5 regiões do nosso país, o que significa uma importante fricção linguística entre o português da academia, o brasileiro português do nosso país todo, aquele que permite que uma novela como A Escrava Isaura seja adorada na China, seja repetida em Portugal, e faz com que, em Cuba, mas que em Portugal cria uma espécie de recolonização ou contracolonização quando você vê um português tentando falar, feito um personagem daquela novela. Porque ele acha que é assim que se fala no Brasil. Da mesma maneira que nós somos suscetíveis a uma reeducação ou educação pela língua, os outros povos também se admiram e aprendem com as nossas práticas de linguagens, de idioma, de língua. Desde que me convidaram ou que me animaram a me mover até essa cadeira número 5, eu me perguntava, será que nessa cadeira cabe, como dizia o poeta, foi Mário de Andrade que disse eu sou 300 ou foi o Oswald? Eu já vi muita gente confundindo o Mário e o Oswald, então eu não fico assim muito envergonhado. Foi o Mário. Então o Mário teria dito, eu sou 300. Olha que pretensão. Eu não sou mais do que um, mas eu posso invocar uns 300. Nesse caso, 305 povos. Uhul! Viva! 305 povos que nos últimos 30 anos do nosso país passaram a ter a disposição de dizer, estou aqui, sou Guarani, sou Chavante, sou Kayapó, sou Yanomami, sou Terena. Esse foi o discurso do Ailton Krenak, né, na Academia Brasileira de Letras, durante sua cerimônia de posse. E entre essas provocações, ele fez algumas outras que fica para um outro momento, uma outra discussão. Mas essa parte que ele fala da linguagem me chama a atenção, porque eu queria que eu direcionar a palavra para o professor Maracajara agora, sobre se você consegue enxergar ou se você vê dessa forma, como uma abertura de caminhos ali para outras línguas na Academia Brasileira de Letras. O que você acha isso, você como um estudante de Guarani, o que você acha que pode, essa ocupação do Krenak na cadeira 5 pode trazer de transformações aí, ou abrir as portas para o conhecimento indígena que ainda é muito
ainda é muito, como é que eu vou dizer, empacotado em bolhas na nossa sociedade brasileira. O que você acha que ele consegue abrir portas com essa entrada dele lá e para expandir conhecimento indígena para o resto da população? E eu acho que é isso. Beleza, vamos lá. Uma excelente questão para a gente refletir. Tem muita temática aí, né? Primeiro, acho que a gente tem que refletir um pouco sobre o que significa, né? O que a gente tem ali é um ritual. Para quem assistir toda a fala do Krenak na posse, nessa fala de 1h30, tem um tempo em que ele discute exatamente a importância de rituais. E rituais constroem significações, constroem mundos. E a gente pode discutir o que significa aquilo. Aquilo ali, eu acho que quando a Academia Brasileira de Letras faz esse convite, tem por parte da academia uma iniciativa de ser inclusiva. E, de fato, é uma postura inclusiva trazer o Krenak. Mas se traz só o Krenak e depois não tem outros, não tem novas consequências nisso, é muito pouco. Uhum. Isso, se esse movimento acabar resultando apenas digamos, numa jogada de marketing, um se mostrar da academia como mais plural e não tiver novas consequências em termos de estímulo e tudo mais, é muito pouco. Uhum. Se tiver novas consequências, mais escritores indígenas forem lidos e tal, esse significado é bastante significativo. Simbolicamente, eu tenho uma impressão muito positiva disso, acho que o Krenak estava imbuído disso, mas vou partilhar com vocês uma percepção pessoal. Eu acho que, embora tenha momentos brilhantes na fala, porque o Krenak é sempre muito brilhante nas coisas que ele diz, eu acho que foi uma das falas menos inspiradas que eu já vi do Krenak. E acho em particular porque ali ele tentou não ser um crítico tão agudo quanto ele é em outros momentos. Quem por acaso estiver ouvindo, se quiser uma indicação de outro texto, outro vídeo do YouTube, tem um vídeo que ele grava chamado Vozes da Floresta, de 2020, em que ele é extremamente agudo. Lá ele discute, por exemplo, capitalismo. Aqui ele não falou propriamente de capitalismo, embora a gente saiba que ele esteja falando disso, mas ele fala da humanidade em geral, como fala do Sapiens e tal. Senti que ali, naquele momento, talvez por uma estratégia discursiva ou por um momento de menor inspiração, ele acabou tendo um tom menos crítico e construindo mais a ideia de a gente pode construir um abraço, estarmos mais coletivos, o que também é significativo porque ele acabou de ser convidado para ali, ele chega simpaticamente e fala para as pessoas, beleza, então aceito o convite, vamos lá, vamos construir juntos. Eu acho que se a Academia Brasileira de Letras, os seus confadres e sua colega, como ele fez a referência, se ela não for junto para poder construir mais coisas, essa postura um tanto simpática dele tende a diminuir um pouco. Bem, tem vários elementos legais, para não tomar muito tempo aqui, a gente... Não, você fica à vontade, a sua fala é livre. Show, mas a gente tem o teto. Tem alguns temas que são interessantes. Eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que talvez vocês não encontrem por aí. Quem for de Minas talvez tenha essa informação. Mas depois que o Krenak sai dessa posse, ele volta para sua casa lá nas margens do Rio Doce, ele é recebido por uma cerimônia surpresa do povo indígena lá. E foi surpresa, porque as pessoas organizaram realmente para surpreendê-lo, e é muito curioso que nessa recepção, vocês conseguem achar isso, foi feito pela canal da Globo de Minas, não sei qual é o nome, eles fizeram uma reportagem lá, tipo na InterTV de Minas, eles fazem essa mobilização para surpreender o Krenak, e é muito curioso que nessa surpresa está presente o povo Puri. Eu achei muito curioso que as pessoas lá as pessoas Puri fazem cantos em Puri, inclusive, e tal. E é bastante curioso porque o povo Puri e o povo Krenak são inimigos historicamente. São parentes, são povos próximos, mas são inimigos. E até onde eu saiba, esse é o primeiro momento, assim, que pelo menos é a primeira vez que eu esbarro de uma confraternização entre o povo Puri e o povo Krenak. E isso é muito simbólico, muito significativo. Porque a partir daí... dá para se perceber, talvez, uma disposição, como fala o Krenak nesse trecho que a gente acabou de ver, uma disposição dos povos indígenas de fazer um movimento político mais organizado para o Brasil, diante do Estado brasileiro, para a sociedade brasileira de modo geral. E para fazer esse movimento, a população indígena tem construído essa imagem de algo comum, coletivo, que não existia, 40 anos atrás, 50 anos atrás. É uma construção dessa geração mesmo do Ailton Krenak, que envolve, o Krenak, o Juruna, o Marçal de Souza, vários indígenas ali daquele contexto desse movimento. E é importante isso porque nenhum povo indígena se vê como indígena. É um
tema que a gente estava conversando antes de ligar as câmeras aqui, nenhum povo indígena se vê como indígena. O povo Krenak se vê como Krenak, o povo Chavante se vê como Chavante. Cada povo se vê de acordo com a sua identidade como povo. Olha, o povo Krenak olha para o Puri e vê como um Puri. E, portanto, historicamente, e não sei se chega a ser milenar, mas historicamente vê como um povo inimigo. E agora há uma aproximação para a construção de, peraí, nós podemos construir uma identidade e se portar, agir para o Brasil como indígenas, que é mais ou menos o lugar em que tá o Ailton. Ele está ali como o representante indígena na Academia Brasileira de Letras. Isso é uma movimentação que os indígenas têm construído recentemente, porque toda a história é sempre viva. E isso é legal para a gente pensar o seguinte: o significado do que é indígena é construído historicamente e agora, e sempre foi construído pelo invasor, pelos europeus que aqui chegaram e olhou assim, todo mundo meio parecido, que é mentira. Mas enfim, o invasor, na sua ignorância, olhou e achou todo mundo meio parecido e nomeou todo mundo com uma palavra só, índio, pior do que a palavra indígena e tal. E essa palavra que surge disso, ela agora essa palavra índio é recusada e os povos indígenas fazem uma reconstrução, uma retomada, constroem um outro termo que seja capaz de abarcar a todos, unir a todos dentro de uma pauta política comum e aí se apresenta como povos indígenas. E aí, quando o Ailton Krenak tem essa sua fala potencializada, o seu discurso na Academia Brasileira de Letras, que foi muito bonito, apesar de eu não achar que foi o mais bonito, mas ainda assim foi muito bonito, é reverberado em vários locais, no jornal, aparece nos jornais televisivos e tal. E aquilo ali legitima as iniciativas que as pessoas estão fazendo em toda parte. No caso específico do povo Puri, nós temos movimentos dentro do povo Puri, são movimentos, às vezes até mais dissonantes do que deveriam, movimentos de retomada e reapropriação, reavivamento da língua indígena, que foi considerada extinta, e esses movimentos, eu acho que eles ficam muito mais legitimados quando a gente tem na Academia Brasileira de Letras o Ailton Krenak ali. Agora, isso por si só não resolve a questão. Se isso é um símbolo, um ritual que marca um movimento de todos os membros da academia e da sociedade em geral para valorizar esse tipo de iniciativa, aí esse é um símbolo que vale super a pena. Agora, se esse é um símbolo que serve tão somente para dizer a Academia Brasileira de Letras é democrática, plural e acabou, eu acho que aí é um símbolo que, na verdade, a gente vai passar a lutar contra. Posso me inspirar até no próprio Krenak, nesse vídeo da Vozes das Florestas que eu disse, que nesse vídeo ele problematiza muito a inclusão de lideranças indígenas no Estado. Por ocasião ali dos anos 90, da redemocratização, em especial com o primeiro governo Lula e tal. Ele fala, claro que as pessoas estão bem intencionadas e estão querendo ali fazer coisas e tal, mas acaba se fazendo com isso, o argumento dele vai na seguinte linha, acaba se vendendo como revolucionária programas e transformações, atitudes do governo que são apenas reformistas. E quando o reformismo se apresenta como revolucionário, o espaço da recusa ou da tentativa de modificação de fato do sistema acaba sendo perdido, e aí ele constrói lá o argumento, acaba sendo apropriado pela direita, como foi ali o vídeo de 2020, ele está pensando nesse contexto. Então, se esse for um símbolo em que, de repente, o Krenak acabe caindo no mesmo lugar como essas pessoas, que eu acho que ele corretamente critica, e não é falando mal das pessoas, as pessoas são ótimas, mas critica a situação, acaba gerando uma modificação de significado. Se o Krenak estiver nisso, a gente depois possa estar, entendendo que pode não ter sido boa coisa. Mas a avaliação de momento é que acho que sim, legitima as iniciativas de retomada e reapropriação cultural e de ressurgimento cultural que a gente tem visto em toda a parte dos povos originários aí. E falando de retomada, é um ponto que está insurgindo agora, né? Como o Krenak usa no discurso, nos últimos 30 anos, essas pessoas passaram a ter disposição de dizer, estou aqui e tal, sou tal. E como você vê esses movimentos? Você acha que é uma busca de identidade ou se é uma busca por validação ou sei lá, de construção social mesmo? Tem muita coisa aí. A gente, usando, como o nosso foco hoje está muito no Krenak,
acho que uma informação que é legal para complementar a brilhante apresentação da Neilda, aqui há pouco, da vida, da história do Krenak, é interessante destacar que ele não nasce em aldeia. Uhum. E ele nasce em 53. Nesse outro vídeo ele conta, eu não sei se é nesse outro, mas ele conta em algum momento que ele cresce com a informação de que o povo Krenak é um povo extinto. E ele vai para o Paraná, ele mesmo relata essa ida para o Paraná como ele acompanhando o pai na sua fuga das situações de guerra que tem para todo lado e tal. Ele vai para o Paraná fugindo, não vai para o Paraná assim, quero experimentar uma fase nova na vida, não. É fugindo daquele território, que o território Krenak, que não estava, enfim, não estava hostil à vida ali. E aí ele conta como que ele e o povo Krenak se reúne e vai atrás do Darcy Ribeiro, que o Darcy Ribeiro havia escrito no seu livro que o povo Krenak era extinto. Ele coloca, lista vários povos que foram extintos, e aí ele chega lá, ele conta, é muito engraçado esse relato, porque o Darcy Ribeiro, enfim, ele não recebe essa pessoa diretamente, vai lá um porteiro para ver essas pessoas, aí chega lá um monte de mendigo, tal, eu acho que tinha pego chuva, estavam molhados e tal, aí chegam lá dentro, conversa com a secretária, aí a secretária fala pro Darcy Ribeiro, aí enfim, acaba que o Darcy Ribeiro recebe essas pessoas, assim, numa condição que não tão tanto legais, e o Darcy Ribeiro pergunta assim, e vocês, quem são vocês? E o Krenak teve a brilhante resposta, muito, muito ligeira, de dizer, somos fantasmas. Porque o povo Krenak são extintos e nós, enfim, o povo Krenak morreu e nós estamos aqui. E aí, enfim, a própria história do Ailton é uma história não só de importância para os indígenas em geral, que tem essa polêmica aí do significado do termo, como é uma história de retomada ou ressurgência, ou reaparecimento, ou reavivamento do próprio povo Krenak. Uhum. Só que se eu falo isso colocando na conta do Ailton, eu tenho que fazer logo uma observação de que o Ailton não gosta desses termos. Porque ele olha esses termos como retomada e ressurgência, essas coisas como muito, isso nesse outro vídeo, esse está no Vozes da Floresta com certeza, olha com muita desconfiança. Ele vê esses termos como, eu acho que ele chega a falar como apropriações burguesas do tema. Uhum. Aí ele discute várias coisas, em particular ele diz assim, quem é indígena na sua história, enfim, na sua ancestralidade, tudo, não tem obrigação de fazer retomada nenhuma. Não é uma coisa assim. Por que ele comenta alguma coisa no estilo? Por que o jovem branco de classe média não precisa retomar nada e o sujeito lá da periferia, descendente, enfim, com a sua ancestralidade indígena, tem que retomar alguma coisa? Não, ele tem que sobreviver, lutar para sobreviver e, se possível, conseguir viver a sua vida, curtir sua vida. Mas se para ele foi interessante, foi legal, foi uma coisa que o toque, recuperar, retomar essas culturas, ir atrás dessas coisas, é claro que é válido, mas não é uma obrigação. E aí ele pega esses termos e a partir desse ponto ele destaca assim, essa coisa da retomada e da ressurgência acaba colocando nessas pessoas periféricas essa obrigação e tira isso e acaba, digamos, tirando o compromisso o compromisso do Estado e da história brasileira de ter produzido situações assim. Ele próprio não é muito simpático ao termo. Enfim, sou pensativo sobre isso, afinal de contas estou há pouco tempo nessa caminhada lendo sobre essas coisas e tal, estou aprendendo muito com o Krenak, Daniel Munduruku, com Copenau, enfim, com tanta gente, com a Aline Pachamama, enfim, tanta gente, mas eu fico pensativo sobre isso, mas entendo que também, se a gente não resgatar as histórias dos nossos, a gente acaba permitindo que o rio do apagamento siga seu curso e vai ficar mais difícil ainda para as próximas gerações. Então é claro que eu não acho que nenhuma pessoa tem obrigação de ir atrás da sua história, da sua ancestralidade. Mas, poxa, se é algo que te toca, vá. Não se desencoraje não, porque é algo muito importante. Boa, muito bom. Muito bom te ouvir, professor Neilda. Você quer dar uma contribuição, falar alguma coisa? Então, eu quero sim, diante dessa fala dele aí das 300 linguagens, né, das tribos, eu fui pesquisar, né, para ver o que eu encontrava. E então, lá no Manual de Comunicação do Senado Federal, eu encontrei uma lista gigantesca desses povos, os quais ele citou ali. E aí eu fui procurar por quem? Pelos povos boitacados. E aí, o que você encontrou? Tá na lista? Não tá. Está lá como, né, foi massacrado, né, exterminado, como eu já falei aqui, em pelo menos 100 anos
né? E esse cenário, em um século, né, esses povos foram exterminados, os Goitacazes, né, os Tamoios, a gente ainda tem algumas referências, né, deles, mas os Goitacazes, eles realmente, né, a gente não tem notícia nenhuma. E esse cenário, ele tem dois momentos importantes, né, naquela época. Primeiro foi com o Pero de Góis e o Gil de Góis, né, tão ovacionado aí, Tem tem nome até de rua, rua tem nome com de o nome rua. deles, né, mas eles foram os primeiros causadores do extermínio desses indígenas aqui na nossa região. Eles receberam, né, Seis Marias, e aí eles tentaram, né, dizimar, né, os povos indígenas que aqui viviam, principalmente os Goitacazes, porque os povos indígenas não aceitavam a escravização, não aceitavam ser expulsos das suas terras, e era o que eles queriam. O Pero de Góis veio primeiro, né, não conseguiu, houve uma batalha muito grande, né, dele com os indígenas. Foram derrotados. Exato. Então ele fugiu e aí veio o filho dele em seguida, da mesma forma, não conseguiu e foi embora. E daí, como os 7 capitães receberam, né, as nossas terras aqui foram divididas entre os 7 capitães como prêmio por terem derrotado os franceses, né, naquele momento, numa guerra, né, por terra também. E aí sim, não teve jeito. Eles conseguiram, em praticamente um século, exterminar os índios, né, Goitacazes. E aí, como referência, como analogia, eu trouxe aqui o livro de José de Alencar, chamado O Guarani, que ele faz uma referência, né, à formação da identidade brasileira por meio desse livro. Tantos outros livros dele também fazem essa referência. Mas esse tem uma importância para a gente aqui da nossa região, porque o Peri, que se apaixona pela Ceci, né, o Peri é um indígena da tribo Goitacá. Né? Eu até sugiro a leitura desse romance, né? Porque ele abre o romantismo do Brasil, é um livro que destaca o romantismo no Brasil através, né, dessa cenário indígena, né, indígena português, brasileiro, porque a Ceci, ela é filha de um fidalgo, o senhor Antônio, né, um português fidalgo, e ela também se apaixona pelo Peri, e ele acaba se tornando amigo da família, que o José de Alencar, ele trouxe, né, essa questão de tentar fazer a harmonização ali entre o indígena e o português. E o pai dela, esse seu Antônio, ele tem uma filha com uma mulher negra escravizada, que é a Isabel, a filha dele. E aí, é nisso aí que a gente faz uma análise, né, desse livro de várias formas. O romantismo, né, entre Peri e Ceci, Brasil e Portugal, e entrando aí a África, que é a gente pode dizer, né, a gente sabe que a mulher negra ela foi muito violentada, foi muito usada, né, nesse contexto aí da escravização. Então, com certeza não foi diferente, né? E o José de Alencar, ele traz isso como uma crítica, né? Essa identidade, essa formação da sociedade brasileira nesse livro aí. Ele é muito bacana, né? Ele traz muitas referências, ele traz algumas análises que a gente pode fazer. Você vai lendo o livro e vai identificando, né, nesse livro a formação da sociedade brasileira, o romantismo. Então eu faço como referência aí para poder a gente estar lendo esse livro, que ele é muito legal. Darcy Ribeiro traça também o povo brasileiro, é exatamente esse retrato do pai português e das mães pretas e indígenas, né? Para Darcy, a teoria dele sobre povo brasileiro e formação, o livro é Povo Brasileiro, a Formação Social do Brasil, ele traça que toda a sociedade, ela é a sociedade brasileira construída em cima dessa mãe indígena e da mãe negra, né? E aí a gente ler Darcy me faz pensar muito sobre as formações do nosso dia a dia mesmo,
e me instala como seguir a linha de identidade mesmo. A mãe indígena e o pai português estão em mundos completamente diferentes, né? E a identidade que prevalece é o do pai português, né? A identidade da mãe indígena fica à mercê disso, né? Fica sempre abaixo disso. Não sei o que você acha, e João, não sei o que você pode trazer também pra gente, sobre questão de apagamento, né? E esse processo, o apagamento desse lado dessa mãe indígena, né? Porque o pai português prevalece e como a sociedade patriarcal do Brasil Até o sobrenome permanece até aqui, né? hoje. O sobrenome, né? Mas eu prometo que não vai ser muito, mas eu preciso falar, porque senão os meus amigos goitacá vão ficar chateadíssimos comigo de eu não ter falado nada. Porque essa coisa do extermínio, o goitacá ser considerado extinto, isso não é de agora, mas isso não é verdade. Assim, o primeiro momento que isso tem formalmente, oficialmente declarado, acho que isso é importante a gente registrar, é no dia 28 de março de 1835. O dia que a vila de São Salvador é elevada à condição de cidade. A ata de fundação da cidade, para mim, desde que eu vim para cá, eu ficava muito curioso, querendo saber em que momento, qual havia sido o governo que tinha botado Campos dos Goitacazes, esse sobrenome. E isso é da ata de fundação. E na ata de fundação da cidade, relata que essa cidade vai se chamar assim, em homenagem ao extinto povo Goitacá. Agora, 1835... Não tinha nenhuma condição do povo ser extinto. Na verdade, a declaração dessas pessoas serem extintas é declarar o seguinte: tem vacância do terreno, não tem dono, então é legítima a nossa propriedade. Tem essa história de declarar extintos os povos, ela é muito antiga e sempre está nesse lugar. Os povos, aqui é claro que, enfim, é muito legal o que você traz, Neilda, para destacar a barbaridade, o absurdo. Legal não, é importante, é necessário destacar a barbaridade, o absurdo, a covardia da invasão portuguesa aqui, que nem foi só em campo de batalha, vendo que eles não conseguiam derrotar o povo goitacá, eles colocavam corpos contaminados de malária no rio, para que, enfim, acaba que uma hora uma pessoa ou outra vai pegar aquilo, vai se contaminar, bebe a água, o rio faz parte, e aí você adoece essas pessoas, enfraquece essas pessoas. Sim. Usaram de todas as estratégias mais absurdas. Então, quando a gente usa essa expressão como extermínio, dizimar, essas palavras, elas têm esse lugar de destacar o absurdo do invasor, e é legítimo. Mas a gente tem que tomar um cuidado também para destacar o outro lado, de que houve sim muita resistência, por isso que precisaram dessas artimanhas covardes. E depois, mesmo quando derrotados, o povo goitacá sai daqui e vai para o interior, vai para as serras e tal. Inclusive, assim, circula muito nas conversas de retomada, provavelmente é muito garantido, assim, pela proximidade que havia do Goitacá com o Puri, que eles se misturaram. A galera que é da retomada Goitacá sempre destaca que essa galera Puri aí, na verdade, é tudo Goitacá. A galera Puri diz que não, vieram os Goitacá para cá e virou todo mundo Puri. Mas, enfim, tem esse movimento de ida para o interior, o próprio povo Puri vai mais para o interior de Minas, ocupava as margens do Paraíba e vai depois de também ser derrotado, que tem histórias inúmeras de batalha, especialmente na região sul do Rio. E essas pessoas estão vivas, estão por aí e estão fazendo o movimento de resgatar o que é possível. Inclusive, eu tenho notícia, tenho isso anotado em casa, de um documento em que há palavras do vocabulário goitacá, que eu ainda não consegui acessar. Mas, enfim, tem um movimento por aí, e que, só para saber, assim, a galera que está nesse movimento, como o Remu, o nosso querido Remu, um deles, enfim, várias pessoas, Amanda, só fazendo uma média aqui com alguns amigos conhecidos, se houve uma frase como essa, uma afirmação como essa, dói, machuca, sabe? Porque é delicado, de fato. Não, sim, eu concordo com você, né, que realmente eu tenho essa informação também de que eles saíram daqui, os poucos que sobraram, né, que sobreviveram, vou falar sobraram, eles saíram daqui e ocuparam outras regiões. Mas para nós aqui, dos campos dos goitacazes, isso é uma tristeza. E foi um extermínio, né? Porque a gente não tem referência nenhuma, a gente não tem uma ancestralidade, um histórico sociocultural desses povos aqui na nossa região. Isso eu falo porque
já tem um tempo que eu trabalho com o Totinho e a gente busca essas referências. A gente tem buscado muito essas referências dos povos goitacazes e a gente não tem encontrado. Se alguém conhecer aí, por favor. Aqui a subsecretaria está precisando conhecer, né, referências dos povos goitacazes. E assim, eu li num artigo que as únicas referências que a gente tem é o nome da cidade, o distrito de Goitacazes e no futebol o Goitacazes. Goitacazes Futebol Clube. Então, assim, Até a gente vestido de gostaria rival. que tivesse, porque é a história do nosso município, é a história do nosso país, que a gente não consegue contar porque a gente não tem essa base, né? Esse cabedal de informações, a gente sabe que não foram totalmente exterminados. Mas para nós aqui, essa palavra é muito importante, muito forte. Mas isso aí, acho que a melhor palavra para isso é genocídio. Sim, aqui, ó. Tá escrito aqui. Porque extermínio dá a sensação de que Genocídio. acabou, de que não existe mais. Eu gostaria de trazer um ponto para a nossa discussão, a gente ainda tem um tempinho, né, para discutir. A gente viu aqui o discurso do Krenak e ele começa falando como o português, a língua, né, portuguesa, ela impregnou no território todo brasileiro. E a gente está discutindo bastante aqui, mas a gente ainda não pensou na educação do povo. Porque nós aqui, a gente tem formação, a gente pesquisa, a gente está dentro da academia, mas pensando também numa questão educativa, como que a gente pode levar isso? Eu penso muito nos livros, na literatura que a gente vai abordar. Se a gente vai pensar no colonizador, a gente vai pensar quem estava aqui. Porque, assim, eu pesquiso a música indígena aos arredores de Campos. Como a Nilda estava falando, por vezes é escasso os registros que a gente tem. A gente teve que caçar muito, buscar muito, para tentar formular alguma coisa que pudesse ser, vamos dizer assim, pedagogicamente aproveitável. E o que eu queria pensar é o seguinte: a gente tem uma lei, 11.645, que torna obrigatório o ensino de história indígena e afro-brasileira. Mas e aí? O que a gente vai fazer para transformar essa educação com os autores realmente que viveram aqui no Brasil, com os autores indígenas, os povos originários, e não na versão dos europeus que vieram, que transcreveram? Enfim, todo esse papo que a gente está tendo aqui, eu fico pensando muito nisso. Gostaria que o professor pudesse falar alguma coisa, né? Eu também. E você que está sempre estudando a língua Guarani, pensar também e falar para a gente um pouco como que a gente pode levar isso para a sala de aula, como que a gente pode abordar isso de outras formas, que não sejam só pensando dentro da sala também, mas para as pessoas que não estão dentro da sala, que já estão aposentadas, enfim, no geral, para a gente informar a população de verdade sobre os povos originários. Porque muitas vezes eu sinto que fica na mão de quem pesquisa, e a gente fica à mercê de discutir isso só entre a gente, mas não levar isso tão fora. Eu acho que a entrada do Krenak traz um pouco isso para a gente também, esse olhar para a educação, para pensar como a gente pode transformar a educação de verdade pensando nos povos indígenas, resgatar isso, resgatar essa ancestralidade. Então, assim, o ponto que eu queria trazer para a gente era um pouco disso, porque eu acho que pede para a gente pensar também, né, nessa linha da educação, como a gente vai educar as crianças, principalmente as crianças da nova geração, que cada vez mais vão perdendo acesso a esse tipo de assunto que a gente está falando, enfim, com esses novos modelos de ensino, que já é outro assunto, mas se o professor puder falar um pouco, Anilda. Eu tenho um ponto sobre isso, que é justamente a contribuição da escola no processo de apagamento. Exato. Porque, assim... No currículo, né? Não, a própria escola. Porque num povo originário não existia escola. Em qualquer povo originário que você for pelo mundo inteiro, você não vai ver escola. Você não vai ver a estrutura escolar com o professor passando... Sim. Né, Isso é um modelo europeu que exato, trouxe, né? Exato, que no caso não é nem construir conhecimento como perspectiva de Paulo Freire, mas não de transmitir conhecimento mesmo, que é a ideia da educação ocidental, né? Essa coisa do professor tendo o símbolo de poder e conhecimento ali, só eu que sei, ninguém tem mais nada a contribuir na minha aula. E, tipo, essa estrutura ajudou muito a apagar justamente essa identidade indígena. Pensando além na questão do apagamento, se a gente for visitar o Arquivo Público Municipal lá no coleginho, na fazenda do coleginho lá em Tocos,
a gente vai ver arquivos de jornal lá dos anos 30, 40, mostrando repressão policial contra manifestações religiosas de negros e índios. Eu não estava como indígena, porque essa é uma pauta mais recente, mas estava mostrando contra índios também. Então, assim, quem estava dando essa notícia não era um indígena, era provavelmente um branco, uma pessoa branca. Então, essa pessoa branca, nos anos 30, 40, via essa pessoa indígena como índio. Nos anos 50, 60, já não vê mais. Você já não vê mais esse tipo de manchete. Então, tipo, essa identificação... aconteceu alguma coisa nesse período entre os anos 40, 50, 60, que essa perda de identidade foi, vamos dizer, completa, consolidada, né? E alguma coisa aconteceu. O que me faz pensar é classificação do IBGE. Mas isso é questão de pesquisa. Mas isso é questão de pesquisa mesmo, que a gente vai precisar da academia para fazer. Mas é um chute aqui, palpite meu, né? Porque o IBGE vem com a classificação de raça. O IBGE não considera miscigenação. A miscigenação para o IBGE é pardo. O IBGE não considerava, nem considera ainda o caboclo. Não tinha essa classificação, né? Não considera o mameluco, né? Que é o cruzamento do indígena com o negro. E eu acho que é o que forma o Brasil, né? Eu acho. Só achamos. Cara do Brasil. Eu vou eu primeiro. Então, Vai lá. o João, ele tocou num assunto importantíssimo. Porque esse apagamento, ele não vem de hoje. Provavelmente dessa época aí, 40, 50, né? Porque era uma educação mais voltada para a população branca, né? Exato. Então, eu acho que os movimentos sociais, eles têm uma importância nesse contexto para poder exigir, né, que as leis sejam cumpridas. Né? A gente tem ido às escolas e o que a gente tem visto, tem de informação, é que os professores eles não estão preparados para atuar falando, né, tendo como no currículo a vivência, né, e a promoção da igualdade racial, a promoção do indígena, né, como um povo importante no nosso país. É o que a gente tem de referência, de informação. E isso precisa acabar. Isso precisa ser colocado em pauta urgentemente. Porque nós estamos falando de dois povos minoritários que têm uma influência na sociedade brasileira, tem uma influência na formação, na identidade brasileira. Então, como que um professor não pode estar preparado para atuar? Talvez ele seja até um desses, né? Ou um indígena, né? Lá na raiz, ou um membro da população negra. Então, eu acho que isso tem que começar no MEC, havendo um estudo lá, né, no Ministério da Educação como um todo, para que isso aconteça dentro das escolas. Porque o apagamento continua. Formar professores, você fala, né? Formar professores, com essas né? temáticas, levar né? Trazer o processo de formação, letramento, que a gente fez aqui em março, né? Em fevereiro, Janeiro. Em janeiro, um curso de letramento, né? Muito bom, relacionado à população negra. E deu mais de 100 pessoas. Então, eu acho que, não vou falar de boa vontade, mas eu acho que isso tem que estar, a Lei 10.639, 11.645, elas têm que começar, já deveriam ter começado a ser um foco, né, de aprendizado, tanto dos servidores, para que eles possam passar isso para os seus alunos. Né? A gente tem visto aí a questão do racismo, ele está cada dia crescendo mais. E não deveria ser assim. Né? A intolerância, sobretudo a intolerância religiosa. E falar de indígena, então, é pior ainda. Porque a população negra, ela entendeu e aprendeu lá atrás, lá na década de 60, que ela tinha que brigar pela ocupação do seu espaço.
Então, isso é urgente. Tem que acontecer nas escolas, nas universidades, sair da academia, né, como o João falou. Pular o muro da academia. Fica Pular muito- o muro da academia e esse- ter como base, né, lá no ensino fundamental, ensinar a criança. Né? Amanhã sai um monte de criança das escolas, das creches, pintadinho de índio, amanhã é dia com disso. cocarzinho, e tá tudo certo, É, comemoramos o dia do exatamente. indígena. E, E não é assim, e né? o ponto é sobre o material que a gente vai usar para o ensinamento dessas crianças. Que não é qualquer material. Eu perguntei sim. pro professor, porque ele está dentro da academia. Então, como professor de uma universidade, porque a lei, ela não obriga dentro das universidades, não. Mas no fundamental, no médio, sim. Então, você, como professor da academia, como você lida com isso? Como você aborda esses temas, os autores que você traz? Como que você traz essa identidade para dentro da academia? Eu tô com vontade pra caramba de falar sobre isso, mas eu tenho que começar dizendo que, assim, é curioso, professor universitário, tirando os cursos que tem licenciatura, é amador. No curso de economia a gente estuda zero pedagogia, aí de repente você faz uma carreira acadêmica, passei no concurso, bingo, professor. Tô lá, pra minha sorte e tal, beleza, não tô reclamando, mas tava lá, professor, e aí tive que, minha aprendizado de pedagogia é basicamente dentro de sala de aula, um ou outro curso que eu fiz na vida. E especificamente sobre educação dessa temática indígena, o que eu conheço, porque tem dois ramos aqui. Tem o ramo da educação indígena nas aldeias, e tem o ramo assim, de como é que a gente educa para a questão indígena nas escolas No contexto convencionais da histórico, cidade. né? Aí são muito diferentes. As coisas que eu li são sobre educação indígena nas aldeias. E aí é bem diferente o debate. E eu acho que o melhor jeito da gente pensar o assunto, estou falando de leigo, mas, sei lá, ideias assim mesmo, que eu acho que são legais. O melhor jeito da gente pensar o assunto é quebrar um pouco essa coisa de que o professor tem o conhecimento e traz o conhecimento. Eu sinto na sua pergunta um tom assim, o que a gente pode ler, que tipo de material a gente leva, sempre no sentido de o que o professor pode levar para as crianças. E talvez um jeito bem inspirado, bem de inspiração indígena, é o professor preparar algumas atividades, algumas coisas, para que as crianças tragam para a escola aquilo que elas têm de conhecimento de casa. De repente, atividades em que as crianças possam dizer se elas têm conhecimento sobre a sua origem indígena e tal. E uma atividade como essa pode, de repente, às vezes, criar uma validação para um discurso que a avó fez para o neto e que o neto nem deu importância, mas quando na escola pergunta, aí o neto lembra e tal, pode ver uma atividade. E aí a gente pegar a criança já como quem traz alguma coisa. E isso se liga com aquele nosso tópico que a gente estava conversando em off, que é a criança a criança não indígena é indígena, que aí é Daniel Munduruku, vocês podem procurar sobre isso. O Daniel Munduruku faz o argumento de que a criança não indígena a gente trata como um não ser. A criança é uma coisa que está se desenvolvendo e que quando crescer vai ser alguma coisa. A gente pergunta para a criança, o que você vai ser? E essa pergunta tem como implícito, pressuposto, lógico, que a criança ela não é. A gente não tem consideração pelo que ela é. O que ela é não importa, se é alguma coisa não importa. E esse tipo, e na educação indígena não se faz sentido perguntar para a criança o que ela vai ser, porque ela é agora. E aí uma postura como essa, ela tá ligada com esse nosso entendimento do que é a criança, pelo menos o que eu estou sugerindo aqui, sem ser especialista no tema, mas do professor ir para a escola disposto assim, deixa eu aprender com eles. O que tem para eles? E nisso daqui, se a gente tem uma postura como essa, bastante significativa, espalhada por aí, a gente pode voltar naquele nosso tema aqui que estava eu e a Neilda trocando ideia, sobre o Goitacá, por exemplo. Porque se a gente faz esse tipo de pergunta, a gente pode começar a descobrir por aí, através das crianças, minha avó é Goitacá. Ou, enfim, a gente pode ter esse tipo de elemento, que aí a gente deixa de buscar lá no ensino superior, nos livros publicados pelas editoras universitárias e tal, ou pela Companhia das Letras. Em vez de buscar lá o conhecimento que a gente vai levar pro povo, não, a gente fala, cara, peraí, essas crianças trazem coisas aqui. E aí tem várias coisas que são legais. Só o último tópico aqui que eu não posso deixar de falar é sobre linguagem, porque estudar o Guarani me fez perceber, pela via indígena, certamente vocês conhecem aqui pela linha da Lélia Gonzalez, do português, mas pela perspectiva indígena também tem o como o indígena fala o português. E aí a gente tem várias marcas, vários jeitos de falar que a gente soa como errado, como feio, como aqui em Campos isso é muito forte, especialmente as palavras com L, que a gente fala cliente, bicicleta, e que a gente soa ruim nos ouvidos, a gente ouve como feio, e que se a gente parar para pensar, isso daqui é, vamos dizer assim,
esqueci o nome para uma coisa arqueológica, um achado arqueológico, esqueci um termo. Então, eu sou suspeito para falar porque o meu TCC de letras foi sobre a linguagem campista, isso é chamado de rotacismo, né, a troca do L pelo R, e tem uma influência africana. Isso, e indígena também. Porque tanto é muito curioso, porque tanto no Swahili, o Swahili foi o que eu dei uma olhada, eu não olhei as línguas que vieram para o Brasil predominantemente. No Swahili quanto no Guarani, a gente não tem esse encontro consonantal. Então, o falante do Swahili e de Guarani tem essa mesma dificuldade. Aí a gente olha agora uma pessoa falando Flamengo, isso daqui é lindo, isso é uma preciosidade, isso é o registro linguístico de presença dessa ancestralidade aqui. Num contexto de toda essa conversa com as crianças, de repente a gente consegue valorizar, olha, o jeito que você tem que falar, o jeito que você fala, você pode, eu vou te ensinar aqui como que é o jeito formal e tudo mais, mas o jeito que você fala é lindo. Sim, e você lida com isso como você quiser também. Pode ser É regionalismo, então é porque eu estudei mais a parte africana, né? Porque eu queria falar dessa influência africana na linguagem campista. Então, eu entrevistei 10 pessoas, né, negras, fiz um questionário, coloquei essas palavras para ver como que elas falavam. Então, assim, isso é uma característica do nosso município. Então, que não pode ser perdida. E que, sem a presença do indígena, ela foi perdida, né? Na parte indígena. Mas a gente mantém essa tradição por causa da influência tanto africana quanto indígena, né? Então, essa questão da linguagem ela é muito importante também. E quando você não tem mais uma referência, né, como a gente está vendo aqui, por exemplo, o indígena que ficava na entrada do nosso município, ele era importantíssimo, porque caracterizava o nosso município. Muita gente não gostava e tal, mas para quem estuda a língua, entende que aquele indígena ali está dizendo, aqui pertencia aos indígenas goitacazes. Então ele está jogado lá foi tirado de lá. Foi tirado de lá, levou lá né? para o Fundação Municipal. Mas que é uma pena. Ele era uma alegoria ele era uma alegoria de carnaval. É. Ele foi tirado de um carro alegórico de uma escola de samba e colocado ali. E depois de um tempo decidiram que não queria mais ele ali. Aí tiraram ele, deixaram deitado lá atrás do Arquivo Público Municipal. Depois ele se despedaçou. Não sei se ele está lá ainda, se já tiraram, se já limparam ou se ele está lá ainda naquela. Você falou do Arquivo ruínas, Municipal, né? E eu usei muito aquele arquivo quando estava estudando, porque o primeiro capítulo do meu TCC da referência africana, né, no nosso município, eu falo de Campos dos Goitacazes, é o primeiro capítulo. E como eu falei, não tem como falar de Campos sem pensar nos indígenas que aqui estiveram. Então eu usei muito as referências de lá. E é um arquivo que poderia ser melhor valorizado. Muito melhor valorizado. Ele tem uma bibliografia gigantesca e importante que está se perdendo lá naquele arquivo. Né? Não está havendo uma manutenção daquelas bibliografias. Daqui a pouco elas se perdem e a gente vai só perdendo, né, referências, perdendo coisas importantes do nosso município. Né, que em outros municípios você vê uma conservação e aqui a gente não consegue ver esse cuidado, né, com o passado, com a ancestralidade, né, você falando aí, né, que de repente a criança aprende com a avó, isso é ancestralidade, empírico, né, isso geração é em empírico, geração, né, que precisa ser retomado. E gostei da sua ideia de que o professor deve buscar isso nas referências familiares. Né? Assim ele conseguiria, né, trazer aquele contexto muitas coisas que estão se perdendo no nosso município. Muito bom, gente. Eu acho que a gente já pode ir caminhando para o final aqui, a gente já conversou bastante. Bom, galera, a gente já esteve aqui com o professor Maracajaro Puri, quero agradecer a presença. Professor de Economia da UF, fera dos feras. E queria agradecer muito a presença, a disponibilidade de estar aqui, porta aberta, e a gente tem caminhos aí para percorrer e vamos junto.
Não sei se você quer fazer uma fala final aí pra rapaziada que tá em casa, que tá nos assistindo. Eu pensei aqui agora, de repente, fazer uma fala em Guarani, mas não veio nenhuma na cabeça. Não, mas pra mim é uma honra enorme estar aqui, assim, pra mim é feliz demais pelo convite, inaugurando essa estrutura, não é isso? Inaugurando, Um primeiro. espetáculo, trocando essas ideias todas sobre todas essas coisas, acho muito bacana. O João conheci recentemente com o estudo que ele faz, inclusive da musicalidade puri, que é sensacional. Muito boa essa nossa troca de ideia. Neilda, me perdoe qualquer coisa se eu usei uma palavra fora do tom. A gente tem muito a dialogar junto, vai ser muito legal. Uma honra. Vamos lá, Neilda. Dá um tchau aí pra galera. Então, e assim, muito feliz, né, por estar aqui, por fazer essa discussão. Eu espero que venham outras. E a Subsecretaria de Igualdade Racial está aqui de portas abertas. A gente tem uma coordenação de povos e comunidades tradicionais. Dentre esses povos, apesar, né, de haver um destaque aí do indígena no governo Lula, a gente também atua nessa área. A gente trabalha com os quilombolas, com os povos tradicionais, né, assentados, acampados, com as matrizes africanas, que é um trabalho bacana também, junto com o FRAB, com os movimentos sociais como o MNU, Movimento Negro Unificado, o Fórum de Mulheres Negras, e trazer esse tema, né, em um momento importante como esse, né, para a comunidade indígena, é muito bacana, né? Mas, por outro lado, nos causa uma tristeza em saber que são poucas referências que a gente tem dos nossos povos indígenas aqui da nossa região. E vamos buscando, né? Eu espero um dia conhecer uma referência dos índios goitacazes. É isso. Vamos lá, João. Dá um tchau, rapaziada. Agradecer, professor Maracajá, mais uma vez, né? A gente já teve uma experiência junto, lá no IFE, na pesquisa que eu realizo lá. É sempre bom a gente estar falando sobre esse tema, mas não somente próximo ao dia do tema, né? Mas sempre. É importante a gente discutir isso sempre. Agradecer a subsecretaria pelo espaço, porque é importante a gente vir aqui discutir isso. Agradecer a Neilda, agradecer ao Douglas. Tamo junto. É um espaço privilegiado para a gente que está aqui poder falar sobre isso como pesquisador, como ativista. E para quem vai assistir, para quem vai poder aprender um pouco, pesquisar também. Pesquisa por si só, busca o conhecimento, que é muito importante. O que a gente está começando aqui é um pontinho do iceberg, né, que a gente tem que alcançar. Então, agradecer toda a estrutura, agradecer vocês pelo aprendizado, que aqui a gente conversa, mas aprende, troca. Mútuo, E é isso, breve tem mais, né? É isso, a gente vai voltar com certeza com mais coisas. Eu quero terminar trazendo uma questão aí para deixar uma pulguinha atrás da orelha da galera, que falar de povos indígenas é falar de violência de 524 anos, né? E tentativa de apagamento. E a reclamação da Neilda aqui é pertinente pra caramba, quando ela fala da falta de referências, e principalmente dos goitacá que viveram nessa terra. E é isso, o que tem pra gente construir, a gente tem que construir mesmo, não do zero, né? Alguém já andou, alguma coisa já tem. O que a gente precisa é aplicar para a nossa realidade e tentar trazer e fazer ressurgir esses movimentos, e quem quiser se identificar como indígena, que tem o direito de se identificar como indígena, independente do território onde viveu, por onde passou. E é aquilo, a construção da cidade também faz com que as pessoas não se veem como indígenas. Pô, se você usa uma calça, usa celular, você não é mais índio. Então, se você já nasce na cidade, é ainda mais difícil, né? Porque você tem que resgatar uma vivência de aldeia que não existiu, talvez não tenha existido na sua linha genética e tudo mais. E é isso, eu quero agradecer a todo mundo, a presença de todo mundo e todas as contribuições que tivemos. Trouxe aqui o livrinho Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. É uma palestra que ele dá lá na Universidade de Lisboa. E aqui tem, acho que 1h30 de fala dele, e foi transcrito. E é isso, Ideias para Adiar o Fim do Mundo é o que a gente busca aqui. E seguimos na luta. Vamos que vamos? Vamos. É isso, galera. Muito obrigado a todos. Por último, não menos importante, quero agradecer a Prefeitura Municipal de Campos do Goytacazes por estar disponibilizando espaço
e visibilidade para a gente, para os temas importantes que a gente precisa tratar aqui na Subsecretaria de Igualdade Racial. E agradecer a gestão do prefeito Vladimir Garotinho, agradecer ao subsecretário Totinho Capoeira pela força, pela dedicação e pelo trabalho que vem sendo tocado aqui. Tamo junto. Grande abraço, rapaziada. Até a próxima.